Graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e esse é mais um curso da plataforma Seja um Libertador. E neste curso eu vou estar falando sobre dons espirituais. Então, meu amigo, minha amiga, é um assunto muito importante, porque infelizmente há muita confusão a respeito desse assunto. E eu quero ler para vocês a palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 12, que fala, um dos textos, um dos livros que fala dos dons espirituais. E diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas operações, mas o Senhor mesmo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então aqui a palavra do Senhor está falando dos dons espirituais. Existem algumas coisas que são importantes nós observarmos a respeito dos dons. Primeiro, o dom ele é dado por Deus. É Deus que dá o dom, é um favor, uma capacitação especial que Deus dá a quem Ele quer. É Deus que dá. E Ele escolhe para quem Ele quer dar determinado dom. E esse dom que é dado por Deus, ele tem uma finalidade, que é glorificar o nome de Deus. Quando uma pessoa recebe o dom, não é para ela achar que é melhor do que os outros. Não, esse dom tem um fim proveitoso. A finalidade de Deus dar o dom para determinada pessoa é para que essa pessoa faça com que o nome do Senhor seja glorificado através desse dom que recebeu. Outra coisa importante, talvez a mais importante que precisamos observar, é que independente do dom que uma pessoa receba de Deus, se esta pessoa não tiver amor, esse dom não vai valer de nada. A palavra fala que ainda que o homem tenha toda a ciência, ainda que o homem tenha todo o conhecimento, ainda que o homem seja tão bom, tão caridoso, a ponto de dar tudo que tem, enfim, se essa pessoa não tiver amor, ele será como um símbolo que retine, como um som que se ouve por um momento e daqui a pouco não se ouve mais. Assim é aquela pessoa que tem um dom, mas que não tem amor. Então esse dom que essa pessoa tem, ele vai se tornar infrutífero. Então é importante observar essas duas coisas. Primeiro, que sem amor o dom se torna infrutífero. E que os dons são dados para um fim proveitoso. E eu li aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, que há diversidade, eu estou aqui com a palavra de Deus, a diversidade de dons. Então existem muitos dons. Meu amigo, minha amiga, os dons do Espírito Santo não são apenas esses dons que estão escritos aqui em 1 Coríntios. Lá em Romanos fala de outros dons, e eu vou estar falando sobre os dons que está escrito lá em Romanos. Mas há uma infinidade de dons que não estão escritos aqui. Não haveriam livros suficientes para escrever o que o Espírito Santo pode fazer através de uma vida de uma pessoa. O Espírito Santo não é limitado, o Espírito é Deus, o Espírito é o Senhor. Então ele é super poderoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e os dons são infinitos. Então há diversidade de dons. Um tem o dom de curar, ele pode dar o dom de curar para um, pode dar o dom da fé para outro, pode dar o dom da misericórdia para outro, pode dar o dom da profecia para outro, enfim, são diversos os dons. Então há diversidade de dons.
Diz aqui também que há diversidade de ministérios. Meu amigo, minha amiga, existem muitos ministérios. A diversidade de ministérios. Só no livro de Efésios, no capítulo 4, falam de 5 ministérios. Fala ali do ministério de apóstolos, fala do ministério de profetas, fala do ministério de evangelista, fala no ministério de pastores e ministério de mestre. Diz que Deus deu, isto é, Deus doou, Deus é que deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores. Então só no livro, só lá na cidade de Efésios, tinha 5 ministérios naquela igreja lá. 5 ministérios. Então, aqui em 1 Coríntios, que a diversidade de ministérios. Então, há muitos ministérios. Mas a palavra é bem clara. Diz que o mesmo Deus opera em todos esses ministérios. Se uma pessoa ela tem um ministério de apóstolo, é Deus que opera através dessa pessoa. Se a pessoa tem o dom, tem o ministério de pastor, é Deus que opera através dessa pessoa. Se a pessoa tem o ministério de mestre, de evangelista, enfim, é Deus, que o Senhor é o mesmo que opera nos ministérios. Então, a diversidade de ministérios. Diz aqui também que há diversidade nas operações, mas é o Senhor que opera. Então, há diversidade nas operações. Então, há várias maneiras dos ministérios trabalharem. Infelizmente, nós vivemos dias em que algumas pessoas acham que o ministério dela é o ministério certo, que os outros ministérios não são de Deus, que os outros ministérios vão para o inferno por causa disso, por causa daquilo outro, enfim. Mas a palavra de Deus fala aqui em 1 Coríntios que há diversidade de operações, meu amigo, minha amiga. Então, um ministério trabalha de uma maneira, opera de uma maneira, o outro ministério opera de outra maneira, o outro opera de outra maneira, sempre baseado na verdade, que é a palavra de Deus. Então, há diversidade nas operações. Então, você precisa entender isso a respeito dos dons espirituais. Então, no próximo vídeo, eu já vou estar falando sobre dons. Eu vou falar sobre o dom da revelação. Vamos aprender sobre o dom da revelação. O que é, na verdade, o dom da revelação? Vou estar falando sobre o dom de presidir. O dom de presidir, o dom de liderar. Isso é um dom. Isso é um dom. Liderar, presidir é dom. Eu vou mostrar isso na palavra de Deus e vamos estar falando sobre vários outros dons. Então, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus te abençoe e continue vendo os vídeos do apóstolo Silmar Fernandes. Curso Seja um Libertador. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o dom da revelação.